E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis, mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos e falar do relatório do JSRE 11, referente a abril de 2025. Eles deram uma corrida aí no final de maio e liberaram o relatório referente a abril. Estava meio atrasado com o outro e agora está certinho. Vamos lá para o relatório. O relatório começa com o fundo aqui negociando na casa de R$ 63, deu uma subida aí em relação aos R$ 59,90, né, que estavam no relatório do mês passado. Então a gente vê uma recuperação pequena, mas com desconto grande ainda em relação ao valor patrimonial do fundo, 2,1 bi e 102 o patrimonial por cota, né? Então a gente tem uma relação de PVP aqui ainda com desconto bem grande, mais ou menos constante o número de cotistas em relação ao último relatório, de 89 mil e uns quebrados, quase 2 milhões de reais por dia de liquidez, muito bom, né? 122.089 metros quadrados de área locável. O fundo é muito grande, né? Um dos maiores fundos de lajes aí que nós temos. O fundo é um fundo multigestão, fundo que pode comprar praticamente de tudo. É um fundo que hoje está lajes, mas que pode ter galpões, pode ter CRI, pode ter o que quiser aí dentro, o regulamento permite. Apesar de que a gestão já disse que quer manter, no máximo, galpões de diferentes, né, se conseguir pegar boas oportunidades, mas que a ideia deles é manter só as lajes, e como o fundo se mexe muito pouco, eu realmente acredito que ele vai ficar só como laje, mas não quer dizer que fique assim para toda a eternidade. Como comentários da gestão, né? Foi concluída a locação de 420 metros quadrados lá no Rocha Verá, que era anteriormente ocupado por essa Power China, a empresa, né? E aí ela diminuiu a área alocada, e quem alugou esses 420 metros é essa empresa Venda, sei lá. E com isso diminuiu a vacância física do Rocha Verá de 5,6, que peguei aqui do outro relatório, para 5,4. Como a gente pode ver aqui, eles não informam nada. Se quanto que foi o aluguel, foi acima do mercado, foi abaixo do mercado, era o valor que estava com a ocupação da Power China, né? Power China, Power China, fala Power China, que é mais chique, né? Foi o mesmo valor? Não sei, né? Porque não precisa informar. Essas coisas isso é formalidade, gente. Estão querendo saber muito. No edifício paulista, prorrogou um contrato com a Equinix por mais 38 meses. Muito bom, né? O edifício paulista, a vacância está zerada há um tempão, o que é muito bom. E aí eles prorrogaram esse contrato aqui. Show de bola. O fundo está gerando 13,5 milhões de receitas, mais ou menos 3 milhões ali de despesa, a mesma coisa do mês passado. E a mesma coisa, gerou 52 de resultado e está pagando 48. E aí eu queria entender o porquê que eles estão fazendo tanta reserva nesse fundo, pagando aqui o mínimo, né? Porque, assim, eles também não informam quanto que tem na reserva, não informam para que está fazendo a reserva, né? Então, a gente só vê isso, está pagando 48 centavos. O fundo tem 1% de taxa de administração, que é uma taxa ok, inclusive, e essa taxa de performance aqui que não precisava, né? 20% no QCD IPCA mais 6. Mas tem. Não gosto muito de taxa de performance, mas faz parte do jogo, né? Tem fundo que tem, então é isso aí. Mas a taxa de performance aqui não é nem o que mais me incomoda. Aqui gerados 13,5 milhões de receita, tem uma receita de FIIs ali baixinha, a receita do CRI, que eles compraram de um outro fundo da casa, né? Do JSR. Teve um impacto aqui, ó, de 1,6 milhões do CRI Rocha Verá, que é o impacto maior, uma dívida pesada, dívida de 135 milhões, CDI mais 2,6, agora com a taxa 14, dá quase 17%, né, de dívida. E, assim, isso é uma das coisas que mais me incomoda no JSRE, que a gestão, assim, ela não se mexe para resolver essa dívida, fica rolando, rolando, rolando. Aí fez aqui um acordo em fevereiro de 24 por mais 5 anos, com uma amortização bullet, paga os 135 milhões de uma vez só, pá, no final do período, mas que provavelmente vai chegar lá em 2029 e vai fazer a rolagem da dívida de novo, porque não tenho mais confiança de que eles vão resolver isso, não. 5 centavinhos de vacância financeira, e isso aqui é uma coisa que dá para trabalhar assim, curto prazo, rápido, né? Fazer as locações para aumentar aqui essa distribuição. E 8 centavinhos, às vezes é 8, às vezes é 9, da despesa do CRI. Ou seja, 9 dividido por 52 aqui dá quase 17% a menos, né?
na distribuição de resultado final aqui. Então, por exemplo, essa compra do CRI, aqui, que foi 10 milhões mais ou menos, mas a gente vê mais para baixo ali no patrimônio, eu acho que teria sido melhor diminuir essa dívida de 135 milhões para 125 milhões e isso aqui doer menos, essa linha de despesa financeira, sabe? Do que comprar aquele CRI lá. Mas, enfim, foi a decisão que eles tomaram, né? Aqui a gente viu que no ano passado eles vinham distribuindo praticamente o que gerava, até que teve a venda aqui do HGPO, que teve um resultado muito maior. Aí eles não distribuíram o lucro disso aqui para abater os prejuízos em fundos imobiliários que eles tinham. Então eles venderam o que estava com lucro, não distribuíram, abateram a um prejuízo em FII, não sei para quê. E a distribuição não mudou. E ainda compraram o CRI da própria casa, né? Quando você vai juntando esse combo de ações, você consegue entender o porquê que a cota desse fundo não anda muito. Apesar dos imóveis serem muito bons e em localizações boas. O mais ali, assim, que eu colocaria a região menos prime na Chucre Zaidan ou Rocha Verá, mas, tipo assim, imóvel AAA, tipo assim, não, não consigo entender, cara, de verdade. E o mercado pune, o mercado bate na cota do JSRI. Rentabilidade, número de cotistas caindo aí ao longo do tempo, que tem a ver com o que eu acabei de falar. Mas deu uma estabilizada aqui na casa de 89 mil nos 2 últimos meses, né? Fundo bem concentrado aqui no Tower Bridge, que é ali no final da Berrine. É uma região boa, mas aquele canto, assim, não é assim a supra-sumo das localizações, então eu acho que isso traz um certo risco para o fundo, que qualquer deslizezinho mexe bastante com o patrimônio e também com a receita, porque os mesmos 47% são do Tower Bridge. Então o fundo ele é bem dependente, assim, tanto no patrimônio quanto na receita desse imóvel. Então é um risco a mais aí que tem que ter na mente quando for investir no JSRE. A carteira de fundos imobiliários, sendo que ainda tem uma posiçãozinha aqui em HGPO, o resto está tudo no prejuízo. O CRI Venâncio, que é o CRI que eles compraram do JSR, que era um CRI da casa lá, IPCA mais 11, a taxa não é ruim, mas ela é descasada do CRI lá do Rocha Verá, né, do CDI mais 2,6. Então, você tem a despesa aumentou com esse aumento da Selic a ponto de não ter valido a pena comprar o IPCA mais 11. O que vai valer a pena? Quando a Selic cair, aí a gente vai ter um resultado maior aqui, mas assim, quando ela vai cair? Nobody knows. Então, talvez fosse melhor ter pego um CRI CDI mais alguma coisa para compensar ter esse mesmo balanço, né? Tá no mesmo indexador, ao invés de indexadores diferentes, além de ser um CRI da própria casa, né? Que também ficou esquisito. O CRI Rocha Verá aqui, aí foi mesmo 10 milhões ó, aplicados aqui nesse CRI. Aqui, o CRI Rocha Verá, 135 milhões, já foi 150, diminuíram 15 ao longo do tempo aí, as datas certinhas, coloco no vídeo de histórico, que aí eu citei isso aí em algum lugar, mas diminuíram um pouco, mas está 135 há anos já. É 6,4% PL, é pouco? Mas é quase 20% do resultado, né? Então, assim, não sei por que não mexe nisso logo. Bem concentrado no Tower Bridge, maioria dos contratos é PCA, pouca coisa para acertar. Em 2025 tem umas revisionais aqui para serem feitas ao longo do ano e uns reajustes para serem repassados aí também nesse segundo trimestre e no quarto, né, os valores maiores, a IPCA. E essas revisionais aqui, eles não informam, né? Quanto que foi reajustado, se foi acima, se foi abaixo do mercado. Então é só alegria. 74 inquilinos, isso aqui é muito bom, muito diversificado com nomes grandes envolvidos, né, na base de inquilinos ali, Petrobras, SAP, Allianz, Salesforce, são nomes muito grandes. E aqui também bem diversificado, né, em setores. Aqui falando um pouco mais dos imóveis, sendo vários inquilinos aqui no Tower Bridge, que é o maior lá, 4,5% só de vacância física nele, muito bom, mas se conseguir zerar isso aqui ia ser perfeito. No Rocha Verá diminuiu um pouquinho em relação ao mês passado, que estava 5,6, aí fechou 5,4 com essa alocação que foi feita. Nesse mês, o Nações Unidas zerado, Paulista zerado também, que não tem muito mais o que extrair.
E aqueles imóveis, os 2 andares lá em Botafogo, né, no Praia Botafogo, que, assim, não atrapalha em nada, né, o fundo, são 700 metros quadrados só. Vender agora não valeria a pena, porque está com prejuízo da compra. À época, né, que na época que o Rio de Janeiro estava muito forte com lajes, e essa compra foi feita naquela época, vender agora não faria a menor diferença. O fundo ali está com 7%, né, os quebradinhos de vacância financeira, que é equivalente àqueles 5 centavos que a gente viu lá em cima. Então, trabalhar isso aqui seria legal. Distribuição dos ativos, o mais assim, a região menos prime aqui é o do Rocha Verá, que é a Chucre Zaidan aqui embaixo, mas que está recebendo muita vacância, diminuindo a vacância, recebendo muitos inquilinos que estão saindo dessas áreas mais caras. Aí eles estão migrando aqui de preço para qualidade, né? Indo para imóveis AAAs aqui com valores mais acessíveis. Então, não sei o quanto que é mérito da gestão, ou o quanto que é só uma migração mesmo de preço. Quando isso aqui dá uma estabilizada em preços e economia, eu acho que a gente consegue ter uma visão melhor de como essas áreas não tão primes aqui se dariam, né? Se dariam bem. Os imóveis são de muito alta qualidade, assim, em localizações ok. Umas muito boas, outras ok. Só a gestão que dá esses vacilos que a gente falou aí durante o vídeo. O IPCA mais 11, né, do CRI, que eu citei lá em cima, que são 10 milhões, meio por cento PL, não é nada grande, mas que eu acho que seria sido melhor alocado em reduzindo aquela dívida do que ter comprado esse CRI. Mas faz parte do jogo, né? E é meio que isso, pessoal. Não mudou tanto em relação ao mês passado, teve uma alocação só, mas nada mais de informação relevante do JSRE. Beleza? Então a gente se vê, galera, no próximo vídeo.